Pensa comigo aqui. Se você pudesse ter condição de comprar uma cota de uma participação em imóveis da sua cidade e você receber aluguel daqueles imóveis. É isso, basicamente é isso que você tem, essa oportunidade que você tem nos fundos imobiliários. Olha que legal esse negócio. Você pode comprar uma cota de shopping, de hotel, de galpão logístico, de edifícios comerciais, até de escolas. A grande vantagem é que é um fundo e um fundo tem um gestor. Arlindo, mas como tem um gestor, eu pago taxa de administração. Paga sim. Mas imagina se você que já tem um imóvel ou conhece alguém que tem um imóvel, essa pessoa eventualmente põe esse imóvel para alugar. Já viu que todo semestre ou todo ano a pessoa tem que ir lá renovar contrato, o inquilino sai, ele tem que dar uma reformada na casa se for o caso, ele tem toda uma gestão ali? Pois é, no fundo imobiliário existe isso também, só que quem faz isso é uma gestão profissional e você paga uma pequena taxa lá para essa gestão. Isso é bem legal, galera. Isso é muito, muito bacana porque, por mais que você pague uma taxa, você tem um serviço bem prestado. E esse serviço bem prestado faz com que o aluguel caia recorrentemente. E outra coisa, né? Pensa comigo, você já foi aqui? Coloca um nome de um shopping aí próximo a você. Shopping bom, né? Aquele shopping da esquina. Às vezes o shopping da esquina da sua casa é bom, né? Mas cidade pequena que tem muito isso, né? Tem um shopping na esquina ali e fala assim, sei lá o que shopping. Aí você entra lá, tem um monte de lojinha, um monte não, né? Umas 10 lojinhas de um lado, umas 5 do outro, um banquinho no meio e os caras chamam aquilo ali de shopping, né? Enfim. Mas coloca o nome de um shopping bacana aí nos comentários aí, perto da sua casa. Ou próximo a você, ou na cidade vizinha. Ó, teve uma aqui que comentou, BH Shopping. BH Shopping é muito bom mesmo. O BH Shopping, eita, aí. O BH Shopping é um shopping top. Imagina você ter uma partezinha do BH Shopping. Arlindo, mas o BH Shopping não é fundo imobiliário ainda. Eu sei que não é, mas é para imaginar aqui, né? Aqui é para ficar lúdico. Imagina você ter uma parte daquele shopping lá de São Paulo, aquele shopping bacana lá de São Paulo. Agora, como que uma pessoa física comum ia ser dona de um shopping? Nos meios tradicionais que a gente conhece. Não tem jeito. Agora, no fundo imobiliário tem jeito de você ser dono de um pedacinho que seja pequenininho daquele shopping. Do BH Shopping, por exemplo, né, que a minha amiga comentou aqui. Então, galera, olha que interessante esse negócio. Você pode ser dono de lajes corporativas na Faria Lima, São Paulo, avenida top. Então, abre-se uma oportunidade aqui que poucos enxergaram ainda no Brasil. Poucos enxergaram. Não sei como que as pessoas ainda não enxergaram. É porque o pessoal fica procurando intriga no Big Brother, fica seguindo a blogueirinha, nada de errado, mas fica vendo fofoca, sabe? Nada que agrega. Gente, começa a fazer coisas que agregam. Coisas que vão te levar para um futuro financeiramente próspero. E eu não estou falando aqui de um futuro com paz, com tranquilidade, isso também, mas eu estou falando de um futuro financeiramente livre. Isso deveria ser prioridade para o ser humano desde a infância. E não é essa a realidade que a gente vê, né? O fato é que hoje a gente com esse tipo de investimento, galera, vocês podem ser donos de galpões logísticos. Por exemplo, a empresa que eu trabalhava, né, que eu era executivo, eu saí de lá, porque eu quis, enfim, foi uma transição de carreira que eu quis fazer na minha vida e não me arrependo. O fato é que eu saí. Hoje eu tenho um fundo imobiliário aqui que é um galpão, ele tem vários galpões logísticos, né? E um desses galpões logísticos, quem paga o aluguel é a empresa que eu trabalhava. Então, de certa forma, eu recebo aluguel da empresa que eu trabalhava. Olha que louco esse negócio, né? Então, quando a gente vai caminhando para a caixinha do investidor ali, a gente vai melhorando demais a nossa qualidade de vida. Por isso que eu falo que isso tem que ser uma prioridade. O fato, galera, é que você pode ser dono. Se você sabe que você pode ser dono e você percebe que você pode ser dono, pô, então eu vou ter uma cabeça de dono de imóvel aqui. A grande sacada para você ter sucesso no fundo imobiliário é ter cabeça de dono de imóvel. Eu falei com os meus alunos, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu vou fazer
3 bonés. 3 bonés. Um boné vai ser o boné do dono de imóvel. Aí na hora que eu estiver, né, olhando os meus investimentos imobiliários, né, aí eu vou e coloco o boné escrito assim, dono de imóvel. Aí eu vou fazer um outro boné que é dono de empresa. Na hora que eu estiver olhando minhas ações, coloco o boné dono de empresa. E o outro boné é do, entre aspas, agiota. O cara que empresta dinheiro. Na hora que eu estiver olhando minhas rendas fixas, meus tesouros, né, tesouro direto e tudo mais, eu vou e coloco o boné do agiota. Acho que agiota é uma palavra ruim, né? Do emprestador de dinheiro. Porque a gente tem que ter a mente do dono de imóvel para estar aqui no fundo imobiliário. Então, assim, ó, já passando aqui a informação para vocês, isso aqui é importante vocês anotarem para vocês conseguirem ter sucesso nesse negócio, nesse tipo de investimento. A gente tem basicamente 4 tipos de imóveis que a gente pode investir através desse investimento. O primeiro tipo é o imóvel tipo tijolo. O fundo tipo tijolo. O que é fundo tipo tijolo? Fundo de shopping, laje corporativa, galpão logístico, de estruturas físicas que existem. Então esse tipo de imóvel eu gosto muito, o fundo tipo tijolo. Então assim, você comprou lá um fundo tijolo de shopping, o shopping está lá. O shopping, só se cair uma bomba nele explodir, só que tem fundos que não é de um shopping só, os bons fundos têm 10, 15 shoppings dentro de um fundo só, então é um fundo que tem bilhões de reais ali dentro. Então quando você compra um pedacinho, você está comprando um pedacinho não de um shopping, você está comprando de 10, 15 shoppings, por exemplo. Então esses são os tipos de fundo tijolo. Tem um outro tipo de fundo que é o fundo papel. O que é fundo de papel? Aí você tem que saber um pouquinho do economês aí, né? Que é um fundo de CRI, né? De certificado de recebíveis imobiliários. São de antecipação de fluxo de caixa. Não vou entrar nessa parte de CRI agora não, porque senão a gente vai complicar nossa live. Depois eu volto nisso, se for o caso, lá na frente, tá? Tem outros fundos que eu gosto desse pra caramba, o terceiro tipo de fundo, que são os FOFs, fundos de fundos. Para quem está começando, o fundo de fundo é bem legal. Por quê? Porque é o seguinte, imagina só, alguém olhou para o fundo imobiliário e falou assim, cara, esse negócio é bom. Só que, e se eu fizer, alguém teve uma grande ideia, né? E se eu fizer, em algum momento da minha vida, um fundo onde eu compro vários fundos, eu faço uma carteira de fundos e vendo uma cota dessa carteira de fundos para as pessoas. Entendeu? Então o cara vai lá no mercado, pega um bolo de dinheiro, compra um tanto de fundo, monta uma carteira de fundo imobiliário e vende cotas dessa carteira de fundo imobiliário. Esse fundo se chama fundo de fundo. E você pode investir nisso. A grande vantagem do fundo de fundo, para quem está começando, é que ele compra uma cota e aquela cota já está diversificada. Isso é bem legal. E tem o quarto tipo aqui, que são os fundos de desenvolvimento. O que é o fundo de desenvolvimento? O fundo imobiliário vai lá, compra uma área, desenvolve aquela área e depois distribui o lucro. Gente, eu sei que nesse cenário que eu estou explicando aqui, surgem dúvidas, então podem colocando as dúvidas aí nos comentários, tá? Não existe pergunta boba, não existe pergunta de iniciante, pergunta errada. Existe o cara que não quer aprender e não faz pergunta. O primeiro passo para a gente aprender uma coisa é fazer pergunta, então façam perguntas. Quais são algumas vantagens? Por exemplo, veio aí a crise do Covid, pandemia e tudo mais. Meu pai é um cara que tem alguns imóveis alugando. Ele não vendeu os imóveis dele. E inclusive o inquilino não saiu, independente da crise. Só que é o seguinte, você concorda comigo que se ele fosse vender o imóvel no meio da crise, aquele imóvel estaria com valor menor? Ou seja, o valor do imóvel caiu, mas o imóvel continuou lá. E o aluguel do meu pai continua tranquilo. É a mesma coisa no fundo imobiliário. Gente, o shopping hoje, não sei como é que tá os shoppings hoje, né? Tem uns meses que eu não vou no shopping, mas até onde eu fui estava fechado. Hoje eu não sei se está fechado ainda. Alguns shoppings já abriram, né? Já reabriram. O fato é que, por mais que o shopping está fechado, ele não está tendo receita. Concordo. Afeta o aluguel? Concordo, afeta. Mas o shopping está lá, gente. O shopping da estrutura está lá. E na hora que a pandemia passar, todo mundo vai continuar indo no shopping, vai voltar a ir para o shopping, porque é um costume do brasileiro. O galpão logístico não parou.
está continuando lá trabalhando. Então, por mais que aquele fundo tenha uma queda na sua rentabilidade ali, o ativo está lá, principalmente os fundos de tijolo. Por isso que eu gosto muito de fundo de tijolo. O ativo está lá, então isso é legal. Ele protege a gente da inflação. Por quê? A maioria dos fundos, eles têm... A gente estava vendo isso na aula de fundos com os alunos no domingo. A maioria dos fundos, eles são atrelados aos índices de inflação, na pior das hipóteses, IPCA. Alguns fundos estão atrelados ao IGPM, que aí, meu amigo, o IGPM está batendo, né, a inflação via IGPM está subindo 20%, 24%, está subindo muito. Imagina só, você ter o seu patrimônio protegido da inflação via IGPM ou IPCA na pior das hipóteses. Nos fundos imobiliários a gente tem isso. Né, dividendos acima da média, ele paga muito dividendo, ele paga muita renda passiva, sabe? Então, essas são algumas vantagens. Arlindo, tem desvantagem? Tem desvantagem. Você tem um risco de vacância, que é o que eu vou te mostrar aqui hoje. Tem o risco da gestão, porque você tem uma gestão ali entre você e o fundo. Você está aqui, o fundo está aqui, tem uma gestão aqui no meio. Então, você precisa olhar se a gestão é boa. E o outro problema que eu vejo, esse é o maior problema, que não é problema assim não. É a gente ter que, quando a gente tiver lucro na venda das nossas cotas, vamos supor, você vendeu a cota com lucro. Você tem que recolher o imposto de renda manualmente. Aí tem que emitir a DARF e tudo mais. Mas, né, pô, é só ir lá emitir a DARF e recolher manualmente. Essas são as 3 desvantagens que eu vejo. Vou agora compartilhar minha tela com você. Aqui, o que a gente vai ter? Eu vou pegar aqui, por exemplo, um fundo qualquer aqui. Arlindo, como é que eu escolho o fundo? Essa live não é para te mostrar como é que você escolhe o fundo, né, na prática, até porque eu ia ter que demorar aqui umas 2, 3 horas, que é o que geralmente demora quando eu faço live com os meus alunos. Umas 2, 3 horas para a gente passar todos os pontos que você precisa olhar. Mas hoje eu vou falar de um indicador que a gente precisa olhar, um indicador muito bom. Antes de descer lá, aqui ó, aqui a gente tem o ticker do fundo, né? Aqui a gente tem o valor da cota, olha só, 92,41, que ele está valendo hoje. E teve uma live para trás aí que eu falei sobre essa parada aqui, o dividend yield, que é o retorno da cota, que é o retorno do dinheiro. Ou seja, a cada R$ 92,41 eu recebo 61% disso aqui. Eu não posso falar que é mensalmente porque eu tenho que analisar, mas no mês passado foi 0,61% disso, que deu 56 centavos. Então olha só, no mês passado, a cada R$ 92 ele me rendeu 56 centavos. Isso parece pouco, né? Não. Sabe por quê? Olha só. Vamos pensar aqui, um apartamento aí de 250 mil reais, dependendo da região, você consegue alugar ele por 700 reais. Então, vamos chutar aqui, 700 reais. Então, 700 dividido por 250 mil vezes 100 dá 0,28%. Olha só, você tem que ter 250 mil em um apartamento, alugando ele a 700 reais, você tem 0,28% de rentabilidade ao mês e você tem que fazer a manutenção, tem que cuidar do inquilino, o inquilino sai, te deixa na mão, eventualmente você tem que fazer contrato e tem toda uma frescurada lá para você fazer, né? No fundo imobiliário você não tem que fazer nada disso e nesse último mês aqui, esse fundo em específico deu 0,61%. Quantas vezes que isso dá? Dividido... 0,61 dividido por 0,28. Dá mais de 2 vezes o valor, né, de remuneração passiva com muito menos trabalho. Enfim, mas eu já falei disso em outra live. Não vou falar disso hoje não. Eu vou falar disso aqui. Cadê nosso amiguinho? Ah, mas esse fundo aqui não é de tijolo não. Então tem que pegar um fundo de tijolo para te mostrar o que eu vou falar aqui. Vou pegar esse outro fundo aqui, HGLG11. O que é vacância? Vacância é o percentual que o fundo fica vago. E eu vou falar especificamente hoje aqui da vacância física, porque tem a vacância física e a vacância financeira. Não vou falar da vacância financeira, vou falar da vacância física. Na vacância física, olha só, o que está acontecendo aqui? A gente tem um gráfico aqui de fevereiro de 2020,
até janeiro de 2021. Tá? O que está acontecendo? Olha só, a vacância física é essa aqui, ó. Ocupação física e vacância física. Então, são as colunas azul claro e azul escuro. Assim, sem olhar o número, a gente já vê que a ocupação física está bem maior do que a vacância. Só que, olha só, se a gente for colocar uma linha aqui, ó, a vacância física é o azul escuro. Se a gente for colocar uma linha aqui, a gente vê, olha só, que a tendência da vacância aqui está sendo uma leve alta. Por que isso aqui está acontecendo? Percebendo que essa linha está um pouquinho para cima aqui, eu estou meio que traçando uma linha de tendência olhando a coluna azul escuro. Por que isso está acontecendo? Para a gente saber o porquê real, a gente tem que ir lá no relatório do fundo. Como é que a gente faz para ir no relatório? Vim aqui embaixo, ó, relatório, por exemplo, 31 de janeiro de 2021. Mas eu não vou abrir o relatório aqui porque senão essa live vai ficar muito grande. Mas provavelmente é alguma coisa relacionada à pandemia, mudança de inquilino, enfim, tem que olhar no detalhe. O que eu estou te falando aqui é que esse indicador é um indicador extremamente importante. Por quê? Olha só, a vacância ela não pode aumentar muito, não pode fazer esse movimento aqui, ó. Olha só, a vacância e a ocupação. Olha como é que a ocupação vem numa linha de tendência de queda também. Por quê? Elas são inversamente proporcionais. Óbvio, né? Quanto mais vago o imóvel tá, menos ocupado os imóveis estão. Isso aqui, gente, é um indicador extremamente importante para você tomar sua decisão. Ele está num patamar aqui, ó, em janeiro de 2021, de 84% de ocupação, esse fundo. Essa ocupação é boa ou ruim? Depende do fundo, né? Mas pensa comigo, se você tivesse imóveis e seus imóveis tivessem 84% locados, seria bom ou ruim? Aqui em fevereiro de 2020 a gente estava com 93%. Aqui eu vou te dar uma sacada que é muito importante. Quando você for olhar um fundo, é muito importante você olhar a quantidade de imóveis que tem nesse fundo. Olha só, esse fundo aqui específico, ele tem 17 imóveis em 5 estados diferentes. Então, essa diversificação faz com que, se um inquilino sair, não comprometa tanto a saúde do fundo, né? A vacância do fundo. Porque quando você aluga uma casa, o que você quer? Você quer que o inquilino fique lá. Se o inquilino saiu, sua vacância foi de 0 para 100. Né? A sua ocupação foi de 100 para 0. Então, quando você tem mais casas, vamos supor 5, 10, 15, você tem condição de passar pelos momentos. Vamos supor, 1, 2 inquilinos saiu, os outros ainda não. Aí depois os outros saíram, aqueles 2 que tinham saído já ocupou. Então você consegue fazer esse movimento muito bacana quando você tem essa diversificação, essa quantidade de imóveis. Então fica uma regra aqui que eu uso para minha vida. Eu tenho uma regra para mim, tá? Eu não invisto em fundos imobiliários monoativos, que só tem um ativo, ou que só tem um inquilino. Por mais que tem 2, 3 ativos, ele só tem um inquilino. Aí eu pulo fora, eu fujo. Então, olha bem isso daqui, ó. Falei que ia falar só de vacância, acabou que a gente entrou aqui nessa parte de quantidade de ativos também, tá? Então, essa é um overview, gente, um en passant sobre quais são os critérios que eu uso. Tem muito mais coisa além disso, mas é um overview de quais são os critérios que eu uso para escolher os meus fundos imobiliários, tá? E essa parada, depois que você viu o dinheiro trabalhando para você, caindo na sua conta, não tem como desver. Não tem como desver. É uma sensação assim fora do comum. Só quem já recebeu, só quem já passou por isso sabe falar, né, que sensação que é essa.